Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o psicólogo Elcio Pini, esse aqui é o meu canal. Toda semana eu falo um pouquinho de psicologia para vocês. E essa semana eu vou falar sobre psicologia e psiquiatria e a importância do trabalho em conjunto entre esses dois profissionais, o médico psiquiatra e o psicólogo terapeuta. Ainda existem muitas pessoas, infelizmente, que são preconceituosas com relação às doenças mentais, aos transtornos mentais. Pessoas que fazem brincadeirinhas idiotas, chamando aquele pessoal de louco, fazendo trolha, fazendo com que as pessoas se sintam ainda pior do que a situação que elas já vivem diariamente. Mas a depressão ainda é a doença que mais sofre com esse tipo de preconceito e desconhecimento. Por que eu estou falando isso? Porque é preciso deixar cada vez mais claro que é preciso ter muito cuidado e, em grande parte das vezes, medicação para tratar da depressão. E entender que é uma doença muito séria, que leva a centenas de milhares de suicídios por ano no mundo inteiro e que precisa de tratamento. O que eu gosto de falar sempre é que as doenças mentais são como as doenças comuns. E quando elas atingem um ponto em que não é possível fazer um tratamento convencional, é necessário procurar um médico. Normalmente, as doenças mentais que precisam de tratamento psiquiátrico e medicação são aquelas que têm um pouco mais de problemas, são aquelas um pouco mais difíceis de lidar. Só que não apenas basta o medicamento. Assim como quando você tem uma gripe forte, uma febre, e você vai tomar, além do analgésico recomendado pelo seu médico, um pouco de repouso, se afastar das coisas geladas, não tomar sorvete, ficar deitado, coberto, fazendo a medição de temperatura até que você fique curado, funciona da mesma forma com a depressão. Você vai começar a tomar a medicação que foi indicada pelo médico, mas precisa do acompanhamento terapêutico, psicológico, para que você possa parar de tomar essa medicação no futuro e viver sem isso lá na frente. Claro que existem casos que são um pouco mais graves, e aí a medicação pode passar a ser constante, e assim como uma doença de hipertensão, por exemplo, é possível que essa medicação tenha que ser tomada até o final da vida, todos os dias. Mas normalmente isso não acontece. Em casos realmente de esquizofrenia um pouco mais grave, depressão mais aguda, em que a ajuda psicológica faz com que a pessoa consiga ficar inserida na sociedade, mas que a ausência da medicação faça com que ela não consiga lidar com as situações do cotidiano. Na grande maioria dos casos, a medicação pode ser retirada e deve ser retirada. Claro que não é o psicólogo que vai tirar a medicação, é o psiquiatra, através de orientação, através de trabalho, através de conversa. O que nós psicólogos fazemos é mostrar para o paciente a evolução que ele tem, para que ele perceba que está começando a se sentir melhor e ele mesmo conversar com o psiquiatra sobre o início do desmame, sobre a redução das doses, a diminuição da miligramagem de cada remédio e assim por diante. O contrário também é verdade. Nós, psicólogos, não podemos passar medicamento para os pacientes, mas nós podemos orientar um paciente que em uma depressão mais aguda, em uma situação mais grave, procure um psiquiatra e comece a tomar uma medicação. Nem que seja uma medicação inicial, para facilitar o contato nas próximas sessões, para firmar um pouquinho o paciente até que ele se sinta mais seguro e depois começar a trabalhar esse desmame. É muito importante lembrar que os medicamentos psicotrópicos são como drogas. Eles alteram quimicamente o seu cérebro e vão fazer com que você se sinta melhor, mesmo que não exista nenhuma razão específica para isso. Por isso eles são perigosos. Quando você começa a fazer o desmame desses medicamentos, quando você começa a tirar essa medicação, há uma tendência natural do seu organismo de sentir falta, de reagir pedindo a medicação.
E aí qualquer sensação ruim, qualquer náusea, qualquer suadeira, qualquer aceleração dos batimentos cardíacos vai fazer com que o paciente ache que é a falta de remédio que está fazendo com que ele se sinta mal. Então, é difícil, é complicado, mas é necessário passar por esse período de abstinência. É necessário voltar a sentir, se entregar a esses sentimentos, deixar de lado a inércia causada pela medicação para que você consiga viver melhor sem eles. É fundamental também entender que não é pelo fato de estar deixando de tomar a medicação que você necessariamente vai melhorar rapidamente, que você vai precisar ou vai poder parar de visitar o seu médico psiquiatra e tomar algumas decisões por si mesmo. O acompanhamento psicológico é necessário, mas não pode simplesmente de uma hora para outra parar com tudo. É muito importante que essa parada, que essa troca, que essa diminuição seja feita em conjunto e com acompanhamento médico. Qual que é o ponto importante aqui desse vídeo de hoje, que eu gosto de deixar de mensagem? Primeiro, psiquiatra, assim como psicólogo, não trabalha com louco, entre aspas. É um médico como qualquer outro. Segundo, não é vergonha, não é sinal de fraqueza, não é motivo para se sentir inferiorizado, muito menos motivo para gozação, procurar um médico psiquiatra, assim como não há nenhum problema em procurar um terapeuta para fazer trabalho de terapia e acompanhamento. Nem sempre os dois são necessários. Normalmente é importante fazer o acompanhamento terapêutico para poder se livrar do uso dos remédios. E claro, em grande parte das vezes, nem é necessário acompanhamento psiquiátrico para tratar de um problema psicológico. Por isso, cada vez mais eu bato aqui na mesma tecla. Terapia é muito importante para poder dar uma força, para poder ajudar no processo criativo, na qualidade de vida, na evolução constante, em fazer com que a pessoa se conheça melhor, conheça um pouco mais suas qualidades, lide um pouco melhor com seus defeitos e consiga passar por todas as fases da vida de uma forma mais tranquila. Quando é necessário, quando é um pouco mais grave, talvez com acompanhamento do médico psiquiatra. Não são duas carreiras distintas, muito diferentes, não são duas carreiras que se conflitam, e sim carreiras que se interligam e que os profissionais ajudam o paciente, que é, nesse caso, a única peça importante desse tabuleiro. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela visita. Querendo algum assunto diferente, como sempre eu digo, é só deixar por aqui. Se gostarem, deixem o seu like, compartilhem com as pessoas que vocês gostam e voltem semana que vem que tem mais. Obrigado, tchau, tchau.